Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês um exemplo de ricocheteamento, só que bidimensional, e a gente vai calcular a força média. Perceba aqui no meu exemplo, deixa eu pegar aqui a caneta, aqui está o meu exemplo bidimensional. Deixa eu só tirar o mouse daqui, aí pronto. Nesse exemplo bidimensional, perceba que a bola de tênis, estou gostando que seja uma bola de tênis, ela está chegando com 10 metros por segundo, após ela colidir com o chão, pode ser um piso de saibro, de areia, ela sai com 10. Essa situação ela é ideal, o corpo chega com uma energia e sai com a mesma energia. A gente sabe que numa colisão com o chão ele pode perder um pouco de energia. Se a gente pegar, por exemplo, uma bola de basquete, soltar na vertical, é muito difícil que ela volte para a mesma altura. Ela volta geralmente para, na verdade, ela vai voltar para uma altura inferior. Nessa situação, estou considerando que ele vai manter a energia. Muito bem. E eu pergunto para vocês o seguinte: quanto vale? Eu não quero só o valor, eu quero a direção e o sentido da resultante média que vai atuar nessa bola no momento da colisão. Então eu não estou perguntando a força que o chão exerce, eu estou perguntando a soma das forças na bola durante a colisão. São coisas diferentes. Muito bem, o que a gente vai fazer? Para calcular a resultante média, a primeira coisa que eu preciso pensar é no impulso da força resultante. Lembra que bidimensional não tem como fugir, é vetorial. Usando o teorema do impulso, que eu chamo de TI, eu vou fazer impulso da força resultante igual a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso da força resultante vai ser a quantidade de movimento final, vetor, menos a quantidade de movimento inicial, vetor. Nós sabemos que os valores da quantidade de movimento final e inicial são iguais. Ah, professor, mas por que eles são iguais? Por que eles têm o mesmo módulo? Porque a massa não muda e o valor da velocidade também não. Então, o valor da quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Fazendo essa continha, a gente descobre que o valor da quantidade de movimento inicial vai ser meio vezes 10. Isso aqui vai dar 5 kg metro por segundo. Tanto o inicial quanto o final. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso fazer essa diferença, só que isso é vetor. Lembra que eu falei em um vídeo anterior? Quando tem diferença, não faz a diferença de vetores. Dá para fazer? Claro que dá. Tem gente que gosta, não tem problema algum. Eu prefiro fazer soma de vetores. Eu vou fazer assim, ó, impulso da força resultante é a soma da quantidade final do corpinho mais o oposto da quantidade de movimento inicial do corpinho. E aí, para você somar esses vetores, você pode pensar em somar por decomposição, por somar por paralelogramo. Eu vou somar por polígono. É um vetor em seguida do outro. Muito bem. Representando aqui a quantidade de movimento final, perceba que ela tem que ter a mesma direção e o sentido da velocidade. Então, ela vai ser assim, ó. Isso aqui vale 5. E tem um detalhe. Que ângulo que ela tem que fazer com a horizontal? Pessoal, 30 graus. Por que 30? Porque a velocidade forma 30 com a horizontal. Tá aqui, ó. Logo em seguida, aí que vem o problema. Você vai pôr o menos o vetor ou vai pôr o vetor oposto de QI. A quantidade de movimento QI, vou escrever aqui o vetor QI, ele é assim, ó. 5. Sendo que ele forma 30 graus com a horizontal. Beleza? Só que o que eu vou colocar na soma? É o QI? Não, você vai pôr o menos QI. O oposto. E o que é o oposto de QI? Ele é assim, ó. Mesma direção, só que o sentido é o oposto e o valor vale 5. E que ângulo que ele vai formar com a horizontal? 30 também. Então, usando o método polígono, que é biquinho no rabinho, aqui está o biquinho do QF, agora eu vou pôr o rabinho do QI, do menos QI, e ele vai apontar para cá. Isso vale 5. Que ângulo que ele forma com a horizontal? 30. Muito bem, representei a soma dos dois. Na verdade, eu representei os dois vetores somando pelo método polígono. O primeiro vetor está representado e o segundo vetor está representado. O que eu faço agora? Represento o vetor soma. A soma é o impulso, que parte de onde começa, lembra? E aponta para onde termina. Esse é o impulso da força resultante, que é a soma desses dois vetores. Ah, professor, quanto ele dá? A gente vai usar a geometria agora. Olha só. Aqui é 30 graus, certo?
esses dois lados tenham o mesmo valor. Então, esse triângulo eu já sei que ele é isósceles. Se eu aplicar o Z do Zorro, alterno interno, eu descubro que... Portanto, esse ângulo inteiro aqui vale 60 graus. Ora, se ele é isósceles e aqui já vale 60, eu consigo provar que ele é equilátero. Então, se ele é equilátero, se aqui vale 5, aqui vale 5, quanto vai valer o meu impulso da resultante? 5 Newton vezes segundo ou quilograma metro por segundo. Tanto faz. Tudo bem? Então, eu acabei de achar aqui o impulso da resultante. E perceba que para onde ele vai apontar? Para cima. Se o impulso da resultante apontou para cima, significa que essa bola, ao colidir com o chão, ela recebeu uma força resultante média que aponta para cima. Toma cuidado. Essa resultante média é o que o chão exerceu? Não. É a soma das forças que atuam na bolinha. Ou seja, é a força do chão e a peso juntas. Fique atento a isso. Beleza. Para calcular a resultante média, o que a gente vai fazer agora? A resultante média vezes o tempo é igual o valor do impulso da força resultante. Então, vai ficar a força resultante média vezes 0,2 é igual a 5. Fazendo essa continha, a resultante média vai dar 25 newtons. E aí fica como tarefa para vocês calcular quanto foi a força de impacto com o chão nesse tempo de colisão. Tudo bem? Perceba que usando essa situação, a gente conseguiu também determinar a orientação da força resultante. Ela é para cima e vale 25 newtons. E aí a gente fecha esse exemplo. Bons estudos, pessoal!